Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira unidade da disciplina de Legislação Ambiental aplicada à gestão. Nessa terceira unidade, a gente vai falar sobre as relações jurídicas e a responsabilidade ambiental civil. Um tema que você acaba lidando no dia a dia, mas a gente vai pensar na perspectiva ambiental. O nosso roteiro de aula aqui, o foco vai ser na responsabilidade civil em matéria ambiental. E aí eu trago uma primeira consideração inicial, lá no artigo 24, inciso 8º da Constituição Federal, que ele nos traz um dado importante, que é, compete, olha só, à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, ou seja, tanto a União quanto os Estados e o DF vão poder editar normas sobre o quê, professor? Olha só o que o inciso 8º vai me dizer. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e a direitos do valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, nós temos ali a Constituição Federal, nós temos ali o Código Civil, que vai falar justamente que quando aquele que causa dano a outro tem direito a indenizá-lo, fundamento do artigo 186 e 927 do Código Civil. Mas, paralelo a isso, ele ainda diz que, por força da Constituição, que os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente, ou seja, eu posso ter uma legislação específica no caso de um possível poluidor cometer um dano ambiental, ser, tendo que reparar, civilmente sendo responsável civilmente por algum dano que tenha ocorrido, beleza? Então a gente tem essa primeira consideração inicial. Depois, quando a gente fala, meus queridos, de responsabilidade civil, a gente tem uma teoria, a gente tem elementos que compõem essa responsabilidade civil. O que que a gente tem? Nós temos um fato, um ato, que aqui na matéria ambiental a gente chama de dano. A gente tem um poluidor, ou seja, quem é o autor, quem é a pessoa que executou esse dano, e o nexo de causalidade. Eu vou te trazer um exemplo bem prático do dia a dia para justamente você compreender esses três elementos e a gente vai pensar, a partir dessa ideia, nos elementos da matéria ambiental. Por exemplo, eu tenho, o João lá tem o seu veículo, está lá dirigindo na via, beleza, e quando ele vai fazer a sua conversão ali à direita, fez a conversão à direita, veio o Pedro e atingiu o veículo, veio na contramão e atingiu o veículo, tá certo? Então aí a gente tem um acidente. Quando a gente tem um acidente, quem é que deu causa? Se o João estava na sua via, estava lá seguindo todas as condições de segurança, e esperou o sinal abrir, fez a conversão à direita corretamente, quem veio na contramão, quem infringiu o sinal vermelho, foi o Pedro e ocasionou o acidente. Então percebam que a gente tem uma pessoa, ali um ato, a gente tem um agente, tem uma pessoa que comete um ato, e esse ato é um dano e que há um nexo de causalidade. A ação dele se vincula ao dano. Ok? Então aí a gente tem os elementos da responsabilidade, ok? E aí a gente vai pensar na matéria ambiental. Na matéria ambiental, quem é a pessoa que comete um dano? A gente chama de poluidor, O poluidor é aquela pessoa física, é aquela pessoa jurídica de direito público ou privado que comete um determinado dano, ou seja, ele comete uma poluição, ele comete uma degradação ambiental. E cometer esse dano, há um nexo de causalidade. Se eu não tenho dano em relação com o poluidor, eu não vou ter nexo de causalidade. Para que possa existir elementos da responsabilidade civil em matéria ambiental, esses três elementos precisam estar conectados, ok? Eles precisam existir. Se eu não tenho a existência de um, eu não tenho por que responsabilizar ali o sujeito. Agora, é claro, independente da existência de culpa, ocorreu o dano ali ocorrendo, eu não vou averiguar na matéria ambiental se ele teve culpa ou não, se ele deu causa ou não.
é responsabilidade, meus amigos, anotem aí, objetiva. Responsabilidade objetiva independe de culpa. Teoria do risco integral. Teoria do risco integral, não vou analisar a culpa. Eu vou, independente da análise de culpa, aplicar o nexo de causalidade. Ocorrendo dano, eu sei quem é o poluidor, eu tenho um nexo de causalidade. Beleza? E com isso, vai gerar o direito de indenização ou reparação aos danos causados ao meio ambiente ou a terceiros, dependendo da atividade que ocasionou tudo isso. Eu vou trazendo outros exemplos e a gente vai compreendendo muito melhor. Então, eu trouxe aqui o conceito de dano. O que é o dano? É uma lesão a um bem jurídico ambiental decorrente de uma afetação adversa dos componentes ambientais. Uma empresa poluiu o ar, né? Uma empresa eliminou, né? Jogou, lançou, né? Determinadas tintas no córrego, no rio, no igarapé e poluiu as águas. A atividade que desenvolve ocasionou derramamento de óleo numa determinada bacia, um determinado leito do rio, né? Ou seja, afeta um dos componentes ambientais. Ocasionou uma grande queimada que veio, né, ocasionar prejuízos para aquela população daquele bairro, daquela região. Então, tudo isso daí é um dano, tá? E esses danos, eles são autônomos e diversos, eles não precisam estar linkados, porque qualquer atividade, né, potencialmente poluidora, que você já sabe os riscos dessa atividade, automaticamente, né, elas têm um grande risco de ocasionar algum tipo de dano. E você, enquanto empreendedor, tem que ter essa ciência aí justamente para evitar. Por isso que a gente precisa ter essas medidas de educação ambiental, precisa estar sempre passando por avaliações de impacto ambiental para justamente visar essa redução. E quem é o poluidor? Lembra que eu falei para vocês que o poluidor, lá pela Política Nacional do Meio Ambiente, olha só como a gente está sempre voltando na legislação, pode ser considerado pessoa física ou jurídica, direito público, né, as pessoas de direito público, a administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica privada, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Aqui que a gente começa a ver as especificidades, pessoal, sobre a questão da matéria ambiental. Primeiro, independente de culpa. Segundo, mas eu estou trabalhando em conjunto ali com aquela empresa, vamos medir a culpa? Negativo. Se tu tá ali no bloco, agora que a gente está nesse período de carnaval, tá aí pós-carnaval, saiba que você, direto ou indiretamente ali, tá agindo, né, para participar e ser considerado como um possível poluidor, ok? Então, qual é a regra geral? Basta a ocorrência de um dano ambiental, podendo este ser imputado a um poluidor para surgir a obrigação de indenizar. Se você está ali no bloco, você vai responder ali, possivelmente, por uma ação civil pública, né, uma ação civil ambiental, pensando a responsabilidade civil na matéria ambiental. Depois, a gente tem que ter um nexo. Então, olha só, eu já sei quem é o poluidor, eu já sei qual é o dano, e agora eu tenho que ter o nexo de causalidade. O que é o nexo? É meu ponto de ligação. Eu preciso ligar a causa e o efeito, ok? Se eu dei causa, dessa minha causa, ela gerou um efeito. Se eu lancei, né, a tinta, lancei óleo da minha empresa no córrego do rio, né, essa causa, qual foi o efeito que gerou? A poluição daquele rio, daquele igarapé. Então eu tenho que fazer o quê? Reparar o dano, reparar in natura, indenizar. Se teve pessoas que foram contaminadas com aquela água que consumiram e as pessoas ingressarem com ação contra a empresa, eu também vou ter que indenizar. Então percebam que tudo isso aí são os nexos de causalidade. E olha o que eu coloquei aqui. Pode-se dizer, inclusive, que é o nexo que estabelece a existência de uma causa e seu respectivo efeito. Porque se eu não sou responsável, se eu não tenho nenhuma ligação com nada, como é que eu vou ser punido? Como é que eu vou ser responsabilizado? Não há, ok? Então precisa ter
esses três elementos que a gente falou aqui, ó. Vou até voltar para vocês observarem. Dano, poluidor e nexo de causalidade. Sem esses três elementos, nós não podemos falar em responsabilidade civil em matéria ambiental. E aí, continuo aqui com vocês. Olha só, já que ausente o nexo, não há causa, nem efeito. Se eu não tenho a ligação de um e nem outro, eu não vou ter nem causa nem efeito. Ora, se esses dois elementos precisam se unir para existirem, certamente que se essa união não ocorrer, também não existirá aquela causa para aquele respectivo efeito. Então, se eu não tenho esses elementos de causa e de efeito, eu não tenho por que falar de responsabilidade civil, tá certo? Então, não é porque é independente da análise de culpa que eu não vou analisar o dano e o efeito. Eu preciso saber qual foi o dano ocasionado e o efeito. Tendo essa ligação, eu vou lá e vejo quem é o poluidor. Aí eu formo aí, ó, os elementos da responsabilidade civil em matéria ambiental. Poluidor, o dano e o efeito causou. Esse efeito aqui a gente analisa dentro do nexo de causalidade. Eu trouxe aqui também os pressupostos. Olha só, eu falei para vocês que o regime é da responsabilidade objetiva independente de culpa. E com isso a gente tem a teoria do risco da atividade, teoria do risco integral. Isso com certeza vai aparecer lá na tua avaliação, vai aparecer ali na tua atividade. Qual é o tipo de responsabilidade civil em matéria ambiental? Sem medo de ser feliz, marque a opção responsabilidade objetiva que independe de análise de culpa. E olha só, eu preciso ter a existência de um sujeito, que esse sujeito pratique um ato, e esse ato é um dano ambiental, a causa, e que tem que ter esse vínculo entre o ato, o sujeito e o dano, que é o nexo, ou seja, o vínculo, o elo de ligação, ok? E esse dano vai ocasionar justamente um efeito. Professor, quando a pessoa é acionada civilmente, né, em matéria ambiental, o que acontece com ela? Né, a gente vai estudar na próxima unidade que no penal há uma incidência ali de uma possibilidade de crime e ele vai responder. Né? Administrativamente, ele vai ter dificuldade de contratar com a administração pública, participar de licitações e etc. Na matéria civil, a gente tem como regra geral o quê? É pensar na reparação in natura, é tentar recuperar o meio ambiente, aquele ambiente que foi lesado, aquele ambiente que sofreu aquela respectiva agressão. Né? Então, o que é necessário fazer? É necessário realizar o plantio, é necessário tomar medidas de contenção, é necessário desenvolver programas e atividades de educação ambiental para que aquela população, de fato, possa compreender os efeitos, reduzir as medidas e pensar novos comportamentos, atitudes e valores socioambientais. Então, tudo isso quem vai ter que fazer é aquele que poluiu. Qual é a minha exceção? Indenização pecuniária. Não é interessante eu chegar aqui e dizer quanto é que foi o valor, deixa eu indenizar. Não. Esse processo indenizatório vai ocorrer muito mais quando os terceiros, né, as vítimas, bem, eu consumi aquela água poluída, adoeci, precisei me internar, tive um prejuízo muito grande para a minha vida, aí você, enquanto pessoa física, vai recorrer ali àquela empresa. Né? As pessoas que foram vítimas do acidente que aconteceu lá em Brumadinho, então ali as pessoas físicas, as famílias acionaram as empresas, né, para recuperar, para buscar a sua indenização. Isso é responsabilidade civil, mas aí o município e o estado também atuaram contra, né, a empresa ali no âmbito maior, visando a recuperação ali daquela área que foi degradada daquele acidente. Então, eu trouxe um exemplo para que a gente possa identificar os elementos da responsabilidade civil. Então eu trouxe aqui, uma empresa siderúrgica polui o ar atmosférico de toda a cidade. Quem é aí o poluidor? Quem é o sujeito? Aqui, uma empresa siderúrgica. E o que ela fez? Qual foi o dano? Qual foi a ação dela? Poluir, né? Ela poluiu o quê? O ar atmosférico de toda a cidade. Então você identifica o poluidor, o ato que ela cometeu, a ação, que é poluir, e qual foi o efeito, né? A causalidade, o ar atmosférico de toda a cidade. Então, como é que a gente traduz isso pensando a responsabilidade civil? Provavelmente o Estado, né, o município,
dependendo do contexto, aquilo como foi uma cidade, o município deve ter ingressado com uma ação civil pública para responsabilizar civilmente o poluidor pelo dano ambiental que tem efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais. Por exemplo, né, ele vai ter que recuperar os equipamentos públicos que foram manchados pelaquela poluição atmosférica, recuperação das praias que ficaram impróprias para banho, restabelecimento da qualidade do ar atmosférico com outras medidas compensatórias de plantio de árvores para que se possa, né, ter esse reflorestamento, se for o caso. Medidas de educação e de controle de poluição para evitar novos danos, né? Criação de programas de educação ambiental nas escolas, na educação formal, na educação informal. Então, ele pode, justamente, reparação in natura, aí são os exemplos que eu estou dando para vocês a partir de uma ação civil pública. Às vezes você diz assim, nossa, como aquela empresa tem comportamento socioambiental? Será que ela está preocupada mesmo ou será porque ela está ali, cumprindo uma determinação judicial? Fique atento aí nesse ponto. E os extras patrimoniais corresponde à poluição que a coletividade teve, né, com essa sensação de bem-estar, diminuindo a sua qualidade de vida. Né? Então, por exemplo, ele teve que realmente, ele passou a ter problemas respiratórios, a cidade passou, né, a enfrentar outras doenças que não estavam ali com uma certa escala, né, uma certa epidemiologia aí nesse contexto, até mesmo as questões de saúde pública. Então, ali é necessário investimentos e aí ele pode sim ser obrigado a ter que reparar, a ter que indenizar. E na vida particular, por exemplo, se a propriedade de um determinado cidadão foi manchado, né, pelo pó que foi lançado daquele respectivo minério, as pessoas passaram a ter problemas alérgicos, né, a sofrer de determinadas doenças por ter respirado, por ter inalado, né, toda essa poluição, passaram a ter irritação. Então elas podem se estavam ali naquele perímetro, né, tendo contato direto, podem sim acionar enquanto pessoas físicas contra aquela respectiva empresa. Então vocês estão vendo que quando a gente pensa na matéria ambiental, a gente não vai visar logo diretamente o dinheiro, mas pensar nas medidas que vão traduzir essa recuperação aí ambiental que foi degradada. Então, meus queridos, esse foi o tema da nossa terceira unidade, aqui da nossa disciplina de legislação ambiental aplicada à gestão, e nós tratamos justamente da responsabilidade civil em matéria ambiental. Continue estudando, continue perseverando e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado.